E quando suspeitar que uma criança é autista? Geralmente, a gente pensa que a criança com autismo, ela vai apresentar obrigatoriamente uma dificuldade com a fala. A criança, sim, vai demorar muito a falar. Da mesma forma até que a gente pensa que criança que demora a falar, todas são autistas. Isso é um mito. Existem autistas que não têm dificuldade na fala. Isso não significa que eles se comuniquem bem. Às vezes a pessoa fala, mas tem uma dificuldade de expressar aquilo que ela realmente quer ou está sentindo, e de compreender o que a outra pessoa está dizendo. Então, o bate-volta da conversa pode não se estabelecer de uma forma habitual. Geralmente, as crianças começam a demonstrar atraso no desenvolvimento a partir de questões motoras. Então, o autista começa com, desde pequeno, às vezes um atraso para se sentar, um atraso para conseguir segurar os objetos e trocar os objetos de mão, um atraso no engatinhar, no ficar de pé, no andar. Esse atraso motor já deve chamar a atenção do profissional da saúde que cuida da criança e de seus familiares. Não existe a frase famosa que muita gente diz que cada criança tem seu tempo. Existe uma verdade parcial nisso. O desenvolvimento é como se fosse um rio. Ele não é uma linha, então não existe um único caminho. Mas esse rio tem que ser respeitado. Tudo aquilo que sai à margem do rio deve chamar atenção. Então, os atrasos nos marcos motores não devem ser considerados como cada criança tem seu tempo. Eles devem todos ser avaliados. E a criança deve passar por processos de estimulação. Se você conhece uma criança que teve atraso motor, tem alguma dificuldade ou não na fala, mas que na hora de interagir, de se comunicar, não se expressa bem, não consegue dizer o que está sentindo. Uma criança que quer muito uma coisa, mas não consegue sinalizar isso para os pais e acaba dando muitas birras, uma dificuldade mesmo de se expressar, então ela se frustra. Uma criança que tenha menos necessidade ou que não se sinta tão à vontade num ambiente cheio de pessoas, sejam elas adultas ou crianças. Crianças que têm movimentos repetitivos com os braços, com a cabeça, que emitem sons de forma recorrente, como se estivessem cantando uma música que ninguém sabe qual é. Crianças que têm organização acima da média, começam a enfileirar brinquedos, a empilhar brinquedos, a separar brinquedos por tipo, por cor. Isso é um sinal de que essa criança pode ser autista. Então você deve procurar uma avaliação de profissionais experientes que saibam aplicar testes específicos para a determinação do risco do autismo. O diagnóstico é clínico. O diagnóstico, se é autista ou se não é autista, passa por avaliação de psicólogos, de terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, de pediatras, de neuropediatras. E as avaliações são feitas com base em formulários, questionários, que fazem com que a gente indague ali para a família e veja até no próprio paciente se o comportamento está dentro do considerado como neurotípico, se a fala, se o motor, se a linguagem estão todos considerados dentro da etapa de desenvolvimento previsto. Então não procure uma resposta que não existe, milagrosa. Realmente o processo é muito difícil, mas ele precisa passar por essas etapas para a gente firmar um diagnóstico, tá? Então, se alguém te promete um exame que você vai fazer e que ele vai descobrir tudo que a sua criança tem com relação a desenvolvimento, cuidado, isso não é verdade.